Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vou fazer esse vídeo aqui com a intenção de discutir o assunto forças e interações com vocês. Estudar leis de Newton, geralmente usando o livro didático, pode se tornar muitas vezes complicado e abstrato, pela forma com que o livro usa a linguagem e também as representações em ilustrações. Então eu vou tentar fazer uma abordagem diferente e bem detalhada a respeito de como se analisa força em situações simples do nosso dia a dia. Mas antes de começar a falar do conteúdo, eu quero compartilhar um questionamento com vocês, que é o seguinte: ao subirmos em uma balança para pesar, notamos que ela mostra uma indicação em quilogramas. Afinal, balança mede peso ou mede massa? Por que eu pergunto isso? Porque a massa, sua unidade de medida, é em quilograma. Mas o peso, que é uma força, é medido em newtons. Compreende agora o questionamento? Pois bem, balança mede massa ou mede peso? Ou nenhum dos dois? Vamos à nossa abordagem. Para compreender um pouco melhor sobre força, esse conceito de força está contido dentro de um raciocínio do movimento clássico. E eu quero fazer a seguinte abordagem com você. O movimento clássico ele está associado tanto a corpos rígidos, que são corpos cujas dimensões são consideradas relevantes para o estudo do movimento, ou partículas clássicas, cujas dimensões não são importantes para o estudo do movimento. O movimento ele pode ser alterado se forças externas atuarem sobre o seu sistema de análise. E o movimento ele independe de força, como é relatado pelo princípio da inércia. As forças elas podem ser externas e podem ser forças internas. E é exatamente aqui que eu quero fazer algumas explicações iniciais com vocês, como também a respeito do conceito de força e o de interação. Vamos ao conteúdo. Primeiro, uma definição dicionarizada do que é o conceito de força. Lá no dicionário você pode encontrar esse tipo de definição, que é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Trata-se de uma grandeza vetorial. Então, preciso que você lembre que grandeza vetorial tem algumas características que são peculiares dela. Primeiro, o módulo, ou tamanho, intensidade. A segunda característica, a direção. E a terceira característica, o sentido. Então aqui eu tenho uma referência, que é, por exemplo, aquele plano cartesiano lá da matemática, x e y. Okay? Então, em relação a esse plano cartesiano, nós podemos definir vetores. Um vetor F1, um vetor F2, um vetor F3, por exemplo. Então, módulo, direção e sentido, por exemplo, para o vetor F1, como que ficaria? O vetor F1, em relação à minha referência, que é o eixo X, ele tem módulo 4 newtons, 1, 2, 3, 4, direção horizontal, sentido positivo do eixo X, porque o eixo X está crescendo aqui para a direita. Ok? Cuidado para não confundir direção com sentido. São características distintas. Para o vetor F2, por exemplo, você tem um vetor de módulo 3 newtons na direção vertical, no sentido positivo do eixo Y, ou, se você preferir, para cima. Agora, pensa na seguinte situação, na Lua orbitando a Terra. O que mantém a Lua orbitando em torno da Terra, em uma trajetória praticamente circular? São forças. E aí,
para estudar essas forças, você precisa ter as seguintes noções. As forças surgem da interação entre cada elemento de um sistema com cada elemento de uma vizinhança. Entenda sistema como sendo o objeto que você está estudando. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu sistema é a Lua, é o objeto que eu estou analisando, ok? Quem que é vizinhança? Vizinhança você vai entender é cada elemento que não é o seu sistema de análise. Então, para essa situação aqui, a minha vizinhança é, por exemplo, o planeta Terra. As interações precisam de um campo e de 2 objetos no mínimo. Então, para esse tipo de situação, a gente tem um campo. Qual que é o campo dessa situação? É o campo gravitacional criado pela Lua e pela Terra. E 2 objetos no mínimo, Terra e Lua. Para cada interação existe pelo menos uma força. Então, sempre que houver uma interação do meu sistema com a vizinhança, ou da Terra com a Lua, pelo menos uma força vai surgir. Pode surgir 2, 3, 4, 5, mas enfim, sempre que houver uma interação, pelo menos uma força é garantido que esse sistema terá. Força interna surge da interação entre os elementos do sistema. Então, por exemplo, a interação da Lua com uma nave que pousou na Lua seria uma força interna do sistema, se você considerar a nave e a Lua o seu sistema de análise. A força externa surge da interação de cada elemento do sistema com cada elemento da vizinhança. Então, por exemplo, quando a Lua interage com a Terra, tem uma força que puxa a Lua para a Terra. Então, como a Lua interagiu com um elemento externo a ela, que é a vizinhança, surgiu uma força externa. Vou dar exemplos disso nos slides seguintes. Vamos considerar então um exemplo simples. Um objeto em queda na superfície da Terra. Quem é o meu sistema? Quem é a vizinhança? Então vamos lá. O meu sistema, que é o meu objeto de análise, é essa bolinha aqui, ok? Essa bolinha azul. Quem que é a minha vizinhança relevante? Ou seja, para um objeto que está na superfície da Terra, com quem que essa bolinha vai interagir? Ela vai interagir com o planeta Terra e vai interagir com o ar ao redor da bolinha. Então, quando o meu sistema interagir com a vizinhança, vão se estabelecer interações, e dessas interações vão surgir forças. Quando o objeto interage com a Terra, ok? Essa primeira interação vai surgir uma força gravitacional. A força gravitacional é representada pela força peso e atua puxando o objeto verticalmente para baixo, na direção do centro do planeta. No sentido, né? Direção e sentido para o centro do planeta. Essa força gravitacional, pessoal, ela pode ser calculada da seguinte maneira. É uma constante gravitacional, a massa do planeta, a massa do objeto, que é o nosso sistema, dividido pela distância que separa o planeta, a superfície do planeta, com o objeto, ok? Está na direção radial do nosso planeta. Essa constante gravitacional, ela tem um valor aproximado de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. O que vai acontecer a partir de agora? Eu vou te mostrar uma série de raciocínios matemáticos que eu não preciso que você decore, que você apenas entenda a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Caso necessário, você volta o vídeo, escuta de novo e também pode interagir comigo através dos comentários. Pois bem, vamos continuar o nosso raciocínio. A força gravitacional sobre objetos próximos à superfície da Terra, então, pode ser calculado com essa relação matemática, que eu acabei de explicar. Esse termo, constante gravitacional, massa do planeta, massa do objeto, dividido pela distância entre os dois objetos ao quadrado,
ficaria da seguinte maneira. Se você considerar que o objeto tem uma massa muito pequena, próxima à massa do planeta, ok? Então, você teria essa representação aqui. Somente a constante gravitacional, a massa do planeta, dividido pela distância entre os dois objetos ao quadrado. Então, substituindo o valor da constante, a constante g, ok? Que tem esse valor aqui. O valor da massa do planeta, que aproximadamente tem esse valor aqui em quilogramas, ok? E a distância entre os dois objetos ao quadrado. E aqui eu estou considerando a distância que vai ser o raio da Terra. A distância entre o centro da Terra até a sua superfície. Uma distância média, que dá esse raio aqui. Fazendo toda essa conta, pessoal, você encontra esse valor aqui, ó, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é um valor de aceleração, e é exatamente o valor da aceleração da gravidade. Corresponde ao valor do campo gravitacional G na superfície da Terra. Assim, a força gravitacional, ok? É aquele vetor que a gente tinha lá no começo, ok? Aquilo tudo lá, fazendo todo esse raciocínio, vai ser representado somente por mzinho vezes g, ok? Que vai ser representado finalmente pelo vetor P, da força peso, ok? Então, peso se calcula como massa vezes gravidade. Esse objeto em queda na superfície da Terra, continuando o raciocínio. Além dele interagir com a Terra, ele vai ter uma interação com o ar. Então está aqui, ó, interação do objeto com o ar. A interação do objeto com o ar surge uma força particular, que é a força de empuxo. Sempre que um objeto estiver imerso em um meio fluido, esse meio exerce sobre um objeto uma força que é vertical para cima. Então, como o nosso objeto está interagindo com o ar ao redor dele, o empuxo é uma força que vai empurrar o objeto para cima. Aí agora eu vou fazer um raciocínio um raciocínio matemático a respeito da força de empuxo. O empuxo, que é uma força resultante vertical, devido à pressão da camada de ar sobre o objeto, seu valor vai corresponder ao peso do fluido deslocado. Isto é, o empuxo é igual ao peso. O que é o peso que eu acabei de mostrar? É a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. Mas, olha aqui uma relação de densidade. A densidade do fluido é igual à massa do fluido dividido por volume, ok? Densidade igual a massa sobre volume. Espero que você lembre dessa relação. Isolando a massa do fluido, o V passa multiplicando. Então, a gente fica com massa do fluido é igual à sua densidade vezes o volume. Então, ó, retornando a essa relação de que o empuxo é igual a massa vezes gravidade, já que a massa é ρ vezes V, então o empuxo será finalmente calculado como igual a ρ do fluido, que é o densidade, né, vezes o volume, vezes a gravidade. Isso aqui seria uma forma final para calcular a força de empuxo. Aí, perceba um fato importante e que vai acontecer muitas vezes nos exercícios. Se você está considerando o ar como meio que interage com o objeto, a densidade do ar é aproximadamente igual a 1,2 kg dividido por metro cúbico. Então, aquela relação de empuxo, que é ρgv, fica o ρ, que é 1,2, o V e o G. A densidade para o objeto, agora não mais para o fluido, ok? Vai ser a massa do objeto dividido pelo volume, ok? Densidade igual a massa sobre volume, mas agora aplicando para o objeto. Então, a gente pode concluir, usando os dois raciocínios, que o empuxo vai ser igual a 1,2 g da gravidade, a massa do objeto, dividido por ρ do objeto, ok? E aí a gente vai ter 1,2 igual ao peso do objeto dividido pelo
densidade do objeto. Essa é a nossa relação final de empuxo. Então a gente pode ter que a relação entre o empuxo e o peso é equivalente a 1 dividido pela densidade do objeto. Perceba que se você dividir o empuxo pela força peso do objeto, ou seja, pegar esse numerador, passar para cá dividindo, ok? Aí você fica com 1,2 dividido por ρ do objeto. Se você divide 1 dividido pela densidade do objeto, isso vai dar um número bem pequeno. E é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês e chamar a atenção. Essa relação do empuxo do objeto, quando ele está imerso no ar, dá um número muito pequeno. O que isso quer dizer? Que o empuxo que o ar exerce sobre o objeto é uma força bastante pequena, quando esse meio é o ar. Agora, uma segunda análise. E se não fosse o ar, fosse a água? Um objeto em queda na água. Para a água, a densidade é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, e não mais 1,2. Então, essa relação do empuxo dividido pelo peso do objeto vai ser igual a 1000 dividido pela densidade. É bem maior do que aquele caso anterior, não era? Em que o empuxo dividido pelo peso do objeto era 1,2 dividido pela densidade do objeto. Compara essas duas relações, essa para a água e essa para o ar. Quando o empuxo é em um meio material cuja densidade é bem maior, como o caso da água, o empuxo ele é muito mais expressivo. E é exatamente devido a essa pequenez desse valor que muitas vezes o empuxo vai ser desprezado nos exercícios. Vamos continuar nossa análise. Vamos considerar o nosso sistema como sendo uma pessoa. Então a gente tem a nossa vizinhança, o solo, porque a pessoa interage com o solo, interage com o planeta Terra e interage também com o ar. Então, da interação do sistema com a vizinhança, interação vizinhança-solo, você tem uma força normal, uma força perpendicular às duas superfícies em contato. Quando a pessoa interage com o segundo elemento da vizinhança, a Terra, então a pessoa interage com a Terra, tem a força gravitacional, é a força que puxa a pessoa para baixo. Quando a pessoa interage com o ar, então tem a força de empuxo, que empurra a pessoa para cima. Mas essa força aqui ela é muito pequenininha, como eu acabei de mostrar para vocês. Geralmente, o ar ele vai provocar um empuxo cuja alteração no seu sistema é tão pequeno que vai promover alterações nas forças na segunda ou terceira casa decimal. Então, esses valores eles serão em inúmeras vezes desprezados. Mas enfim, estou mostrando aqui só para considerar para vocês que o empuxo ele existe. Mas em termos de resolução de exercício de física, ele vai ser desprezado. Perceba, como se trata de um sistema que é a pessoa interagindo com cada elemento da vizinhança, essas forças resultantes dessas interações são forças externas. E agora eu quero mostrar algumas forças internas. Vamos lá, considerando o nosso sistema de análise a pessoa. E a nossa vizinhança relevante vai ser a balança, a terra, mas o ar eu já vou riscar. Eu vou desconsiderar que o empuxo ele vai ser relevante nessa situação porque ele é muito pequeno. Então a gente vai ficar assim. Quando a pessoa interage com a balança, nessa interação a força vai ser a força normal. Essa força normal aqui é da interação da pessoa com a balança e aponta para cima. Quando a pessoa interage com a terra, então a gente tem a força peso, puxando a pessoa para baixo. Isso daqui são forças externas, porque se trata do nosso sistema, pessoa, interagindo com cada elemento da vizinhança, ok? Balança e terra. Agora vamos considerar o nosso sistema de análise como sendo a pessoa e a balança junto, ok?
ok? Eu vou analisar os dois sistemas juntos, pessoa e balança, e não mais a pessoa separado. Como vai ficar essa análise? Então, essa nossa vizinhança vai ser o solo e a terra. Quando a pessoa interage com a balança, surge uma força normal. Na verdade, duas. Lembra que eu disse que de cada interação pode haver pelo menos uma força? Nesse caso aqui tem duas. Quando a pessoa interage com a balança, a pessoa pisa em cima da balança. E isso exerce uma compressão sobre a balança. Então vamos entender essa força N2, N' aqui na verdade, né? Como sendo a compressão da pessoa sobre a balança. E a balança empurrando a pessoa para cima. Isso daqui são forças internas ao sistema. Por que são forças internas? Porque o meu sistema está interagindo com ele mesmo, ok? Quando a pessoa interage com a Terra, você tem a força peso, que empurra a pessoa para baixo. Quando a balança interage com o solo, você tem a força normal, que empurra a balança para cima. Quando a balança interage com a terra, você tem o peso da balança, ok? Então, isso daqui são forças externas. São meus elementos do sistema interagindo com elementos externos, com vizinhança, né? Então, está aí representadas as forças externas. Vou fazer uma conclusão importante agora. No estudo mecânico de um sistema clássico, você deve preceder as seguintes etapas de investigação. Primeiro, identifica o sistema físico de interesse, ou seja, a pessoa, a balança, a terra, o bloquinho, como muitas vezes vai acontecer em exercícios, para você analisar bloquinhos, devido à sua simplicidade de representação. Segundo passo, você precisa determinar a vizinhança relevante. Esse objeto, esse sistema que você está analisando, ele vai interagir com quais elementos? Com a terra? Com o solo? Com a parede? Com uma outra pessoa? Enfim. Terceiro passo, você precisa identificar as interações físicas relevantes, ou seja, é você identificar que o seu sistema físico está interagindo com cada elemento da vizinhança. E o quarto passo, identificar as forças internas e externas ao sistema. E por fim, identificar a força resultante de cada interação física. Esse passo aqui, essa conclusão, ela é muito importante porque para determinar as forças resultantes, você já precisa aplicar processos matemáticos vinculados à segunda lei de Newton, ok? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado até esse ponto. Novos vídeos falando deste mesmo assunto serão produzidos. Qualquer coisa, deixe o seu comentário e estou sempre à disposição para te ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.